O assunto que eu vou tratar aqui é. Eu nunca vi as pessoas obedecerem esses textos aqui, que foi o próprio Jesus que deu uma ordem para nós obedecermos, né? E eu nunca vi uma liderança chegar e dizer: olha, vamos obedecer isso aqui. E esses dias, no meu carro, eu comecei a passar as estações de rádio, aí eu estava vendo uma pregação. E aqui onde eu moro, aqui em Fortaleza, tem um ministério, Canaã, muito grande. E o filho do líder, que também é um líder, né? O filho dele estava dizendo assim: olha, você tem que honrar o pastor, você tem que dar honra para ele. Eu fiquei pensando, falei assim, eu já sei onde ele quer chegar. Aí ele disse assim: agora, fulano, vem alguém me dizer assim, ô irmão, fulano de tal, quero falava o nome dele. Ele falou: não, ele não está honrando eu, ele não está me honrando, né? E aí ele falou assim: nós pastores tem que ser chamados de pastores. Nós devemos ser chamados de pastores, sim, porque tem que ser dado honra, né? E aí eu me lembrei desse texto aqui, o capítulo 23 de Mateus, e o versículo 6 em diante, você pode ler o capítulo inteiro, né? Mas o 6, vamos ler o 6 para nós não ficar muito longo nossa meditação aqui na palavra. Olha aqui as características desses homens, né? Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas ou nos templos, né? Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi, ou mestre, mestre, ou pastor, pastor, bispo, apóstolo. Eles adoram esses nomes. Aqui está falando Rabi, porque naquela época era comum chamarem de Rabi, né, de mestre. Aí Jesus vem dizendo aqui, Jesus vai dando uma ordem aqui. Vós, todavia, não sereis tratado de rabis, de mestre. Quer dizer, você não tem que ser chamado de rabi, de mestre, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então eles querem fazer uma separação, uma acepção de pessoas. Eles vão pagar um dia, né? E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, quer dizer, ele é o meu pai, ele é o meu pai, né? A palavra padre significa pai também, né? Jesus já estava prevendo isso aqui. Porquanto um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de, isso aqui é uma tradução bem fácil, né? De líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, eles usam esses títulos pomposos e eles gostam. Eu já fiz um vídeo, já falei, certa vez, um pastor batista, e aí as pessoas, teve alguém, ele dizendo, né, falou assim, uma vez um fulano ficou me chamando senhor Antônio, que o nome dele era Antônio, senhor Antônio, não liguei não. Aí eu só dei atenção quando ele falou, pastor Antônio. Esse pastor, embora nós consideramos a igreja batista como é uma igreja séria, né, que conhece a palavra, mas parece que eles desconhecem isso aqui. Não só batista, outros, né, pentecostais, uma gama muito grande de denominações, e eles parece que esse texto aqui para eles não faz sentido nenhum. Ou então, eu já vi pastores ler isso aqui, mas eu nunca vi ele lá na frente dizer assim, a partir de hoje, vamos obedecer esse texto aqui. Eu tenho um ministério de pastorear, mas não fica me chamando de pastor, não, porque esse ministério de pastorear, quem vai pastorear é o pastor maior, Jesus Cristo. Eu só tenho o ministério de pastorear através dele, de Jesus Cristo. Então não me chame eu de pastor, não me chame eu de mestre, como diz aqui a palavra, né?
porque nós somos todos iguais. Me chama de irmão fulano, irmão Zaqueu, irmão fulano de tal. Eu gostaria muito que essas lideranças entendessem isso aqui. E você também que está vendo, a palavra de Deus está dizendo para nós que fiquem lá embaixo, né? Para não chamar esses homens esses títulos aqui que eles se autoproclamam, né? Existe o ministério de pastorear, e existe o ministério de ensinar, a pessoa ser um mestre, mas não é para ser chamado de mestre, né? Existe o ministério de pastor, como eu disse, mas não é para ficar chamando de pastor. Tem o ministério da liderança, né? Apóstolo, mas também não é para ficar chamando de apóstolo. E as pessoas, esses textos aqui passam despercebido, mas esse texto é muito amplo, nós devemos obedecer ele. Porque vai chegar o dia que esse texto vai ser contrastado com a nossa caminhada cristã. E o nosso Deus vai cobrar isso aqui. Espero que você tenha entendido isso. Ministério e título.